Olá pessoal, então estamos aqui novamente tentando resolver alguns exercícios de geometria analítica e mostrar para vocês formas de vocês resolverem, formas que ajudem vocês a inserirem esse conteúdo. Então, esse exercício é o seguinte, letra E, dado um determinado vetor W, que tem sua equação cartesiana 5i menos 2j, e também sabendo que esse vetor ele começa em M é um ponto, menos 1 e 3, então sua origem, determinar as coordenadas de sua extremidade, certo? Então, vamos tentar resolver esse exercício. Vamos tentar raciocinar um pouco sobre ele. Você já deve ter raciocinado em casa e tal, assistindo. Você precisa do vetor na sua forma de coordenadas. Sua forma de coordenadas é 5 e menos 2. A gente vai então retirar da forma cartesiana para a forma de coordenadas. E então fazer a extremidade menos a origem e então encontrar as coordenadas da extremidade. Vamos lá então. Resolvendo. O primeiro passo não é chamar a extremidade de E, e sim descobrir que vetor é W. W é o vetor que tem coordenadas 5 e menos 2, porque isso eu retiro da informação que o problema me deu, que ele me deu a sua equação cartesiana, então eu coloco para a sua versão analítica. Então temos as coordenadas 5 e menos 2. Agora vamos chamar de E o ponto da sua extremidade. Lembrando que M a gente sabe que é a origem e E agora a sua extremidade. Então o vetor W ele é igual ao que? Ao vetor que tem origem em M e extremidade, origem em M e extremidade E, certo? Então ele começa em M, termina em E. Isso é uma propriedade. O vetor tem um começo e tem um fim. Também sabemos que, tendo a origem e a extremidade do vetor, a gente pode calcular por meio da forma E menos M, onde E é a extremidade menos a origem, certo? Então, como a gente não sabe E, a gente não tem o E, a gente vai chamar de X e Y, certo? Não sabemos, então vamos chamar de X e Y. Menos M, M é conhecido, foi dado no problema. M é 5 e menos 2. E W também é conhecido. W também é conhecido, né? W desculpa, tá errado aqui. O M não é 5 e menos 2. O M é menos 1 e 3. Menos 1 e 3, dados do problema, que é a origem. E o W, sim, que a gente descobriu ali no início, é 5 e menos 2. Certo? Então, aqui a gente vai ter uma equação, certo? Uma equação dizendo que x, ou seja, o vetor que a gente está procurando, que a gente não sabe, menos um vetor conhecido me dá outro. Então, daqui a gente vai tirar algumas conclusões, certo? A gente vai tirar a seguinte conclusão, que primeira componente menos primeira componente. Então, é x menos menos 1, fica mais 1, né? Mais 1, aqui propriedade de soma ou de subtração de vetores. E na segunda componente a gente vai ter y menos 3. Então é a segunda componente com a segunda componente. Isso é igual a 5 e menos 2. Logo, a gente tem uma igualdade de vetores. Para que dois vetores sejam iguais, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que a primeira componente deve ser igual à primeira componente do outro vetor. E a segunda componente tem que ser igual à segunda componente. Logo, a gente tira daqui a seguinte conclusão, que x mais 1 é igual a 5, certo? Porque a primeira componente é igual à primeira componente. Então, o valor de x é igual a, passando o 1 para cá, fica menos 1, 5 menos 1, 4.
Então, encontramos o valor de x, que é 4. Pela mesma lógica, a segunda componente tem que ser igual à segunda componente. Então, temos que y menos 3 tem que ser igual a menos 2, certo? Então, fazendo as continhas, temos que o 3 menos 3 daqui passa para o outro lado, mais 3, então fica y igual a menos 2 mais 3, então, resultando em 1. Então, y é igual a 1. Então, encontramos as duas coordenadas do vetor extremidade, chamado de E. Vetor extremidade tem duas coordenadas, sendo elas 4 e 1. Entendido? Espero que eu tenha sido claro nessa explicação e vamos continuar.